Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras! Eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje é a nossa quarta parte do estudo estratégico e esquematizado do decreto número 6.049 de 2007. Mas antes, meu guerreiro e minha guerreira, se você perdeu a primeira, a segunda e a terceira parte, corre lá no meu canal no YouTube, na playlist Legislação Especial para o Concurso do DEPEN 2020, que lá está de forma estratégica, esquematizada o nosso decreto. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dá o seu like e compartilha, porque com essa simples atitude você faz uma ação social e ajuda milhares de pessoas que estão precisando estudar para concursos públicos totalmente grátis, principalmente aquelas mais humildes que não têm condições de comprar um curso preparatório que proporcione, no mínimo, uma igualdade de aprendizado e de competição. Vem comigo e juntos vamos vencer! Meu guerreiro e minha guerreira, hoje é a nossa quarta e última parte do decreto número 6.049 de 2007. Então, meu guerreiro, hoje vamos estudar, dar início ao título 8º, que trata do processo de apuração de faltas disciplinares, da classificação da conduta e da reabilitação. Capítulo 1º do procedimento de apuração de faltas disciplinares, artigo 59, diz o seguinte: para os fins deste regulamento, entende-se como procedimento de apuração de faltas disciplinares a sequência de atos adotados para apurar determinado fato. Parágrafo único. Não poderá atuar como encarregado ou secretário em qualquer ato do procedimento amigo íntimo ou desafeto, parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado. Artigo 60. Ao preso é garantido o direito de defesa, com os recursos a ele inerentes. Seção 1. Da instauração do procedimento. Artigo 61. O servidor que presenciar ou tomar conhecimento de falta de qualquer natureza praticada por preso redigirá comunicado do evento com a descrição minuciosa das circunstâncias do fato e dos dados dos envolvidos e o encaminhará ao diretor do estabelecimento penal federal para a adoção das medidas cautelares necessárias e demais providências cabíveis. Parágrafo 1º. O comunicado do evento deverá, que é um dever, ser redigido no ato do conhecimento da falta, constando o fato no livro de ocorrências do plantão. Parágrafo 2º. Nos casos em que a falta disciplinar do preso estiver relacionada com a má conduta de servidor público, será providenciada a apuração do fato envolvendo o servidor em procedimento separado, observadas as disposições pertinentes da Lei número 8.112 de 1990. Artigo 62. Quando a falta disciplinar constituir também ilícito penal, deverá ser comunicada às autoridades competentes. Artigo 63. O procedimento disciplinar será instaurado por meio de portaria do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. A portaria inaugural deverá conter a descrição sucinta dos fatos, constando tempo, modo, lugar, indicação da falta e demais informações pertinentes, bem como, sempre que possível, a identificação dos seus autores, com o nome completo e a respectiva matrícula. Artigo 64. O procedimento deverá, que é um dever, ser concluído em até
30 dias. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. O procedimento deverá ser concluído em até 30 dias. Artigo 65. A investigação preliminar será adotada quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou na hipótese de não restar comprovada a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para apurar preliminarmente os fatos. Parágrafo 1º. Na investigação preliminar deverá ser observada a pertinência dos fatos e a materialidade da conduta faltosa, inquirindo os presos, servidores e funcionários, bem como apresentada toda a documentação pertinente. Parágrafo 2º. Findos os trabalhos preliminares, será elaborado relatório. Seção 3 da audiência. Artigo 67. Na data previamente designada será realizada a audiência, facultada a apresentação de defesa preliminar, prosseguindo-se com o interrogatório do preso e a oitiva das testemunhas, seguida da defesa final oral ou por escrito. Parágrafo 1º. A autoridade responsável pelo procedimento informará o acusado do seu direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas, dando-se continuidade à audiência. Parágrafo 2º. O silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Parágrafo 3º. Nos casos em que o preso não estiver em isolamento preventivo e diante da complexidade do caso, a defesa final poderá, olha aí, uma faculdade, ser substituída pela apresentação de contestação escrita, caso em que a autoridade concederá prazo hábil, improrrogável para o seu oferecimento, observados os prazos para a conclusão do procedimento. Parágrafo 4º. Na data de audiência serão registrados, resumidamente, os atos essenciais, as afirmações fundamentais e as informações úteis à apuração dos fatos. Parágrafo 5º. Serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do procedimento, e as demais questões serão decididas no relatório da autoridade disciplinar. Artigo 68. Se o preso comparecer na audiência desacompanhado de advogado, ser-lhe-á designado pela autoridade defensor para promoção de sua defesa. Artigo 69. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo no caso de proibição legal e de impedimento. Artigo estratégico esse, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 1º. O servidor que, sem justa causa, se recusar a depor, ficará sujeito às sanções cabíveis. Parágrafo 2º. As testemunhas arroladas serão intimadas pelo correio, salvo quando a parte interessada se comprometer em providenciar o comparecimento destas. Seção 4 do relatório. Artigo 70. Encerradas as fases de instrução e defesa, a autoridade designada para presidir o procedimento apresentará relatório final no prazo de 3 dias, contados a partir da data da realização da audiência, opinando fundamentalmente sobre a aplicação da sanção disciplinar ou a absolvição do preso, e encaminhará os autos para apreciação do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Nos casos em que reste comprovada a autoria de danos capazes de ensejar responsabilidade penal ou civil, deverá a autoridade, em seu relatório, manifestar-se
conclusivamente, propondo o encaminhamento às autoridades competentes. Seção 5 da decisão, artigo 71. O diretor do estabelecimento penal federal, após avaliar o procedimento, proferirá a decisão final no prazo de 2 dias, contados da data do recebimento dos autos. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal federal ordenará, antes de proferir decisão final, diligências imprescindíveis ao esclarecimento do fato. Artigo 72. Na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar deverão, olha aí, um dever, constar as seguintes providências. Inciso 1º, ciência por escrito ao preso e seu defensor. 2, registro em ficha disciplinar. 3, juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso. 4, remessa do procedimento ao juízo competente nos casos de isolamento preventivo e falta grave. E 5, comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Então, meu guerreiro e minha guerreira, para não esquecer, na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar deverão constar as seguintes providências. Não esqueça, meu guerreiro e minha guerreira: ciência por escrito ao preso e seu defensor, registro em ficha disciplinar, juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso, remessa do procedimento ao juízo competente nos casos de isolamento preventivo e falta grave, e comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir ilícito penal. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Deu muito trabalho esse slide, mas foi feito com amor e carinho para você, no dia da sua prova, acertar a questão. Então, se inscreve, dá o seu like e compartilha com todos os amigos, porque alguém está precisando, força e honra. Então, meu guerreiro e minha guerreira, não esqueça, na decisão do diretor do estabelecimento penal federal a respeito de qualquer infração disciplinar deverão, um dever, constar as seguintes providências: ciência por escrito ao preso e seu defensor, registro em ficha disciplinar, juntada de cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso, remessa do procedimento ao juízo competente nos casos de isolamento preventivo e falta grave, e comunicação à autoridade policial competente quando a conduta faltosa constituir o quê? Ilícito penal. Não tem como errar. Depois do artigo, o slide estratégico e esquematizado para o guerreiro e a guerreira acertar a questão, força e honra. Parágrafo único. Sobre possível responsabilidade civil por danos causados ao patrimônio do Estado, serão remetidas cópias do procedimento ao Departamento Penitenciário Nacional para a adoção das medidas cabíveis, visando a eventual reparação do dano. Seção 6 do recurso, artigo 73. No prazo de 5 dias, caberá recurso da decisão de aplicação de sanção disciplinar, consistente em isolamento celular, suspensão ou restrição de direitos ou de repreensão. Parágrafo 1º. A este recurso não se atribuirá efeito suspensivo, devendo ser julgado pela diretoria do Sistema Penitenciário Federal em 5 dias. Parágrafo 2º. Da decisão que aplicar a penalidade de advertência verbal, caberá pedido de reconsideração no prazo de 48 horas. Seção 7 das disposições gerais, artigo 74. Os prazos do procedimento disciplinar, nos casos em que não for necessária a adoção do isolamento preventivo do preso, poderão ser prorrogadas uma única vez por até igual período. Isso mesmo,
poderão ser prorrogadas uma única vez por até igual período. Parágrafo único. A prorrogação de prazo de que trata o caput não se aplica ao prazo estipulado para a conclusão dos trabalhos sindicantes. Artigo 75. O não comparecimento do defensor constituído do preso, independentemente do motivo, a qualquer ato do procedimento, não acarretará a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, devendo ser nomeado outro defensor para acompanhar aquele ato específico. Seção 1, capítulo 2, agora da classificação da conduta e da reabilitação. Artigo 76, meu guerreiro e minha guerreira, estratégico esse artigo. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como, inciso 1, ótima, 2, boa, 3, regular ou 4, má, meu guerreiro e minha guerreira. Para fixar agora na mente, decore, decore, decore. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como ótima, boa, regular e má. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Então se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Dessa força ao canal Robson Concursos, o qual criou esses slides, essa leitura estratégica dinâmica e esquematizada para você com todo amor e carinho para servir a você, meu guerreiro. Então decore, decore, decore. A conduta do preso recolhido em estabelecimento penal federal será classificada como ótima, boa, regular e má. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Depois do artigo, agora o slide estratégico e esquematizado. Artigo 77. Ótimo comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta, somado à anotação de uma ou mais recompensas. Então, meu guerreiro, grave bem o conceito de comportamento ótimo carcerário. Artigo 78. Bom comportamento carcerário é aquele decorrente de prontuário sem anotações de falta disciplinar, desde o ingresso do preso no estabelecimento penal federal até o momento da requisição do atestado de conduta. Guarde também aí, meu guerreiro e minha guerreira, o conceito de bom comportamento carcerário. Parágrafo único. Equipara-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas com reabilitação posterior de conduta, meu guerreiro. Então aqui, equipara-se ao bom comportamento carcerário o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas com reabilitação posterior de conduta. Então, se na prova vier dizendo que esse conceito se trata de bom comportamento carcerário, não, aqui se trata de equiparação. Não confunda, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 79. Comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta. Então, meu guerreiro, aqui está o conceito de comportamento regular. Se na sua prova vier dizendo que são faltas graves ou médias ou graves ou leves, não. Aqui, comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias e leves. Não é médias ou leves, não é ou, meu guerreiro e minha guerreira. É a conjunção ou e não e. Então, ou seja, comportamento regular é o do preso cujo prontuário registra a prática de faltas médias ou leves, sem reabilitação de conduta. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 80. Mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave. Olha aí, mal é grave, sem reabilitação de conduta. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Mau comportamento carcerário é o do preso cujo prontuário registra a prática de falta grave,
sem reabilitação de conduta, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 81, outro artigo estratégico, meu guerreiro. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. Inciso 1º, 3 meses para as faltas de natureza leve. Inciso 2º, 6 meses para as faltas de natureza média. 3, 12 meses para as faltas de natureza grave. E 4, 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Olha aí, meu guerreiro, o artigo estratégico. Eu, se fosse o examinador da banca, colocaria uma questão referente a esse artigo, meu guerreiro e minha guerreira. Não tem como errar. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para as faltas de natureza média e 12 meses para as faltas de natureza grave. E ainda tem 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grande violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Lembre-se que a conjunção aqui é ou, não é e, não é juntando os dois não. Ou é uma ou é a outra, meu guerreiro e minha guerreira. Então decore, meu guerreiro e minha guerreira. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para as faltas de natureza média e 12 meses para as faltas de natureza grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira. Tá gostando? Então se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas, meu guerreiro e minha guerreira. Dá essa força ao canal Robson Concursos, porque com essa sua simples ação social alcança milhares de pessoas e também motiva-me a continuar o projeto. Juntos vamos vencer, força e honra. Se inscreva e compartilhe e dá o seu like. Então decore, meu guerreiro e minha guerreira. O preso terá os seguintes prazos para reabilitação da conduta a partir do término do cumprimento da sanção disciplinar. 3 meses para as faltas de natureza leve, 6 meses para as faltas de natureza média, 12 meses para as faltas de natureza grave e 24 meses para as faltas de natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou com a finalidade de incitamento à participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime disciplinar diferenciado. Não tem como errar, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Artigo 82. O cometimento da falta disciplinar de qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. Parágrafo 1º. Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior. Parágrafo 2º. O diretor do estabelecimento penal federal não expedirá o atestado de conduta enquanto tramitar procedimento disciplinar para apuração de falta. Artigo 83. Caberá recurso sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, dirigido à diretoria do Sistema Penitenciário Federal, contra a decisão que atestar conduta. Título 9 dos meios de coerção. Artigo 84. Os meios de coerção só serão permitidos quando forem inevitáveis para proteger a vida humana e para o controle da ordem e da disciplina do estabelecimento penal federal, desde que tenham sido esgotadas
todas as medidas menos extremas para se alcançar este objetivo. Parágrafo único. Os servidores e funcionários que recorrerem ao uso da força limitar-se-ão a utilizar a mínima necessária, devendo informar que é uma obrigação imediatamente ao diretor do estabelecimento penal federal sobre o incidente. Artigo 85. A sujeição a instrumentos tais como algemas, correntes, ferros e coletes de força nunca deve ser aplicada como punição. Aqui é outro artigo estratégico, meu guerreiro e minha guerreira. Fique ligado, meu guerreiro e minha guerreira. Nunca deve ser aplicada como punição algemas, correntes, ferros, coletes de força. Então, meu guerreiro e minha guerreira, tá gostando? Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Com a sua simples ação social de se inscrever no canal, alcança milhares de vidas que estão precisando e também motiva-me a continuar o projeto do Juntos Vamos Vencer, Força e Honra. Fique ligado, meu guerreiro e minha guerreira, nunca deve ser aplicada como punição algemas, correntes, ferros e coletes de força. Não tem como errar depois do artigo. Agora o slide estratégico, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Artigo 86. As armas de fogo letais não serão usadas, salvo quando estritamente necessárias. Outro artigo estratégico. As armas de fogo letais não serão usadas, salvo quando estritamente necessárias. Parágrafo 1º. É proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas. Olha aí, meu guerreiro. É proibido o porte de arma de fogo letal nas áreas internas do estabelecimento penal federal. É proibido, meu guerreiro. Você não pode usar arma de fogo nas áreas internas, meus guerreiros e minhas guerreiras, do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. As armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente. Olha aí, que palavra linda! Exclusivamente. Se na sua prova vier, as armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que acompanham as suas edificações. Você vai dizer: está correto, meu guerreiro e minha guerreira, está certa a questão. Você não vai ficar com medo porque viu exclusivamente. Opa, está errado. Não. Aqui está certo, meu guerreiro. As armas de fogo letais serão portadas pelos agentes penitenciários federais exclusivamente em movimentações externas e nas ações de guarda e vigilância do estabelecimento penal federal, das muralhas, dos alambrados e das guaritas que compõem as suas edificações. Caindo lá na questão, do jeito que está aqui no parágrafo 2º, você vai acertar a questão porque está certa, correta. Artigo 87. Somente será permitido ao estabelecimento penal federal utilizar cães para auxiliar na vigilância e no controle da ordem e da disciplina após cumprir todos os requisitos exigidos em ato do Ministério da Justiça que tratar da matéria. Artigo 88. Outros meios de coerção poderão, olha aqui, poderão a faculdade ser adotados desde que disciplinada sua finalidade e uso pelo Ministério da Justiça, meu guerreiro e minha guerreira. Olha, é uma condição, é uma faculdade com uma condição. Outros meios de coerção poderão ser adotados desde, olha a condição, desde que disciplinada sua finalidade e uso pelo Ministério da Justiça. Artigo 89. Poderá ser criado grupo de intervenção, composto por agentes penitenciários, para desempenhar ação preventiva e resposta rápida diante de atos de insubordinação dos presos que possam conduzir a uma situação de maior proporção ou com efeito prejudicial sobre a disciplina e a ordem do estabelecimento penal federal.
Artigo 90, meu guerreiro e minha guerreira. O diretor do estabelecimento penal federal, nos casos de denúncia de tortura, lesão corporal, maus tratos ou outras ocorrências de natureza similar, deve, tão logo tome conhecimento do fato, providenciar sem prejuízo da tramitação do adequado procedimento para apuração dos fatos. Inciso 1º, instauração imediata de adequado procedimento apuratório. 2. Comunicação do fato à autoridade policial para as providências cabíveis nos termos do artigo 6º do Código de Processo Penal. 3. Comunicação do fato ao juízo competente, solicitando a realização de exame de corpo de delito, se for o caso. 4. Comunicação do fato à Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal para que proceda, quando for o caso, ao acompanhamento do respectivo procedimento administrativo. E 5. Comunicação à família da vítima ou pessoa por ela indicada. Artigo estratégico esse, meu guerreiro e minha guerreira. Título 10, das visitas e das entrevistas com advogado. Capítulo 1, das visitas. Artigo 91. As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações do preso com a sociedade, principalmente com sua família, parentes e companheiros. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de visitação. Artigo 92. O preso poderá receber visitas de parentes, do cônjuge ou do companheiro de comprovado vínculo afetivo, desde que devidamente autorizados. Parágrafo 1º. As visitas comuns poderão ser realizadas uma vez por semana, exceto em caso de proximidade de datas festivas, quando o número poderá ser maior a critério do diretor do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. O período de visitas é de 3 horas, meu guerreiro e minha guerreira. Grave esse parágrafo 2º. O período de visitas é de 3 horas. Artigo 92. O preso recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e impossibilitado de se locomover ou em tratamento psiquiátrico poderá, olha aí, uma faculdade, receber visita no próprio local, a critério da autoridade médica, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui não é o diretor do estabelecimento penal federal, aqui é a autoridade médica, não esqueça. Artigo 94. As visitas comuns não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. Grave, meu guerreiro. As visitas comuns, as comuns, não são as visitas extraordinárias. São as visitas comuns, não poderão ser suspensas, excetuados os casos previstos em lei ou neste regulamento. Artigo 95. A visita íntima tem por finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério da Justiça. Parágrafo único. É proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Não pode, meu guerreiro, é proibida. Então é proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos. Capítulo 2, da entrevista com o advogado. Artigo 96. As entrevistas com o advogado deverão ser previamente agendadas mediante requerimento escrito ou oral à direção do estabelecimento penal federal, que designará imediatamente data e horário para o atendimento reservado dentro dos 10 dias subsequentes. Isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira. Entrevistas com o advogado é um dever ser previamente agendadas e dentro dos 10 dias subsequentes, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo 1º. Para designação da data, a direção observará a fundamentação do pedido, a conveniência do estabelecimento penal federal, especialmente a segurança do advogado,
dos servidores, dos funcionários e dos presos. Parágrafo 2º. Comprovada a urgência, a direção deverá, olha aí, um dever, de imediato autorizar a entrevista. Então, ou seja, se comprovar a urgência do pedido, a direção tem um dever de imediato autorizar a entrevista do preso com seu advogado. Título 11 das revistas, artigo 97. A revista consiste no exame de pessoas e bens. Isso mesmo, revista consiste no exame de pessoas e bens que venham a ter acesso ao estabelecimento penal federal com a finalidade de detectar objetos, produtos ou substâncias não permitidos pela administração, meu guerreiro e minha guerreira. Parágrafo único. O Departamento Penitenciário Nacional disporá sobre o procedimento de revista. Título 12. Do trabalho e do contato externo. Artigo 98. Todo preso, isso mesmo, todo preso, salvo as exceções legais, olha aí. Primeiro diz que é todo, e depois vem a exceção. É brincadeira. Todo preso, salvo as exceções legais, deverá um dever submeter-se ao trabalho, isso mesmo, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem, segurança e disciplina. Aí se na sua prova vier, meu guerreiro, minha guerreira, pode-se afirmar que todo preso, sem exceções, são obrigados ao trabalho. Já está errado, porque aqui diz que todo preso mas salvo as exceções legais, deverá submeter-se ao trabalho, respeitadas suas condições individuais, habilidades e restrições de ordem, de segurança e disciplina. Parágrafo 1º. Será obrigatória a implantação de rotinas de trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado, desde que não comprometa a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. O parágrafo 2º. O trabalho aos presos em regime disciplinar diferenciado terá caráter remuneratório e laboterápico. Isso mesmo, meu guerreiro. O preso, mesmo estando em regime disciplinar diferenciado, ele trabalha, mas ele vai ser remunerado e também esse trabalho tem como finalidade o laboterápico, ou seja, é uma terapia, pronto, é uma terapia, sendo desenvolvido na própria cela ou em local adequado, desde que não haja contato com outros presos, meus guerreiros, minhas guerreiras. Era mais fácil dizer, o trabalho ao preso, ele é remunerado e tem como função uma terapia, aí coloca a palavra laboterápico. É brincadeira. Parágrafo 3º. O desenvolvimento do trabalho não poderá comprometer os procedimentos de revista e vigilância, nem prejudicar o quadro funcional com escolta ou vigilância adicional, meu guerreiro. Então se lembre, o preso mesmo no regime disciplinar diferenciado, o trabalho tem caráter remuneratório e laboterápico. Linda palavra esse laboterápico. Artigo 99. O contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso. Isso mesmo, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior na forma adequada e por intermédio de recurso permitido pela administração, preservada a ordem e a disciplina do estabelecimento penal federal. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, artigo estratégico para você colocar na sua redação discursiva no dia da prova do DP, meu guerreiro, minha guerreira, afirmando que o contato externo é requisito primordial no processo de reinserção social do preso, do recluso. Isso mesmo, que não deve ser privado da comunicação com o mundo exterior. É estratégico esse artigo, meu guerreiro, e pode citar na sua redação. Artigo 100. A correspondência escrita entre o preso e seus familiares e afins será efetuada pelas vias regulamentares. Parágrafo 1º. É livre a correspondência, condicionada à sua expedição e recepção às normas de segurança e disciplina do estabelecimento penal federal. Parágrafo 2º. A troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar. Então é proibido, meu guerreiro, minha guerreira. A troca de correspondência não poderá ser restringida ou suspensa a título de sanção disciplinar. Estratégico esse parágrafo 2º. Título 13, meu guerreiro e minha guerreira, que trata das disposições finais e transitórias. Estamos chegando ao fim
da nossa leitura estratégica e esquematizada do nosso decreto. Artigo 101. Serão disponibilizados ao estabelecimento penal federal meios para utilização de tecnologia da informação e comunicação, no que concerne a, inciso 1º, prontuários informatizados dos presos. 2. Videoconferência das entrevistas com presos, servidores e funcionários. 3. Sistema de pecúlio informatizado. 4. Sistema de movimentação dos presos. E 5. Sistema de procedimentos disciplinares dos presos e processo administrativo disciplinar do servidor. Artigo 102. O Departamento Penitenciário Nacional criará grupo permanente de melhorias na qualidade da prestação do serviço penitenciário, que contará com a participação de um representante da Ouvidoria do Sistema Penitenciário, da Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário, da área de reintegração social, trabalho e ensino, da área de informação e inteligência e da área de saúde para estudar e implementar ações e metodologias de melhorias na prestação do serviço público no que concerne à administração do estabelecimento penal federal. Parágrafo único. Poderão, olha, uma faculdade, ser convidados a participar do grupo outros membros da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, da sociedade civil organizada envolvida com direitos humanos e com assuntos penitenciários ou de outros órgãos da União, dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 103. O estabelecimento penal federal, disciplinado por este regulamento, deverá, olha, é uma obrigação, dispor de serviço de atendimento ao cidadão SAC, a fim de auxiliar na obtenção de informações e orientações sobre os serviços prestados, inclusive aqueles atribuídos ao sistema penitenciário federal. Artigo 104. As pessoas idosas, gestantes e portadores de necessidades especiais, tanto presos e familiares quanto visitantes, terão prioridade em todos os procedimentos adotados por este regulamento. Artigo 105. O Ministério da Justiça editará atos normativos complementares para cumprimento deste regulamento. Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final da nossa leitura estratégica e esquematizada do nosso decreto, meu guerreiro e minha guerreira. Continue nessa força, nesse vigor, nessa esperança, porque a sua hora vai chegar e você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Esse slide deu muito trabalho. Cada artigo que foi feito no slide, meu guerreiro, foi feito de forma estratégica, esquematizado para servir a você, para no dia da sua prova você acertar a questão e sair vitorioso, meu guerreiro e minha guerreira. Não pare por nada, não desista por nada, você já percorreu um longo caminho estudando. Então, meu guerreiro, a sua hora vai chegar, você está perto da vitória. Tenha só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Acredite, meu guerreiro, se eu venci, você também vai vencer. Eu já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia, já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, meu guerreiro e minha guerreira. Eu já servi as Forças Armadas, eu já fui carteiro, policial militar, isso mesmo, policial militar por quase 10 anos aqui do estado de Pernambuco, e atualmente sou policial civil, já reprovei muitos concursos, mas também já passei em alguns. Se eu venci, que vem de bairros humildes, que as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes, venci, você também vai vencer, acredite! Você está perto da vitória,
Você vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Só mais um pouquinho que você vai vencer. A sua hora está perto. Então, meu guerreiro, como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Espero que esse decreto estratégico esquematizado sirva para você. No dia da sua prova, você se lembrar dessa voz rouca aqui que vos fala, mas é com todo amor, com todo carinho, os slides preparados para você possa acertar a questão e garantir a tão sonhada aprovação, meu guerreiro e minha guerreira. Deus é bom e ama você. Vem comigo e juntos vamos vencer, meu guerreiro e minha guerreira. Se gostou, custa nada. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra, meu guerreiro e minha guerreira. A sua inscrição ajuda milhares de pessoas que estão precisando e também motiva-me a continuar o projeto. Juntos vamos vencer. Força e honra e amém. Se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha. Amém.